Vamos iniciar. Eu sempre tenho lembrado, né, que é preciso ler e estudar o livro dos Espíritos. Não basta ouvir aqui as nossas palestras. O estudo aumenta a nossa capacidade de compreensão. O assunto de hoje é o bem e o mal. Você gosta desse assunto? Gosto. É um tema difícil, mas importante, necessário. Você acha que é necessário? Vamos ver se é mesmo. Na questão 784. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Questão da lei do progresso. A questão que eu levanto é a seguinte: já chegou ao excesso para ver essas mudanças? Já? Parece-nos que sim, né? Quem sabe, tomara que sim. Bom, mas isso mostra a importância atual da questão do mal. Ele tem que chegar no excesso. É incrível isso, né? Para ver mudanças. Agora vamos ver a questão do mal no princípio, na nossa origem. Há espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, e gradações entre os extremos. Então vocês vejam que a questão do bem e do mal está enraizada em nossas vidas desde a nossa formação, desde o princípio de nossas almas. Meus irmãos. E está no livro dos Espíritos em diversos pontos, inclusive no subtítulo que vamos usar hoje para estudo, que é o bem e o mal. O Evangelho segundo o Espiritismo, de cabo a rabo, aborda a questão do bem e do mal. O livro dos médiuns, que tem como fundamento a lei do fenômeno espírito, está baseada essencialmente, essa lei, no bem e no mal. É da obsessão à comunicação com os planos mais altos, recebendo mensagens. No Céu e o Inferno, que é a outra obra, pelo próprio título, nós estamos vendo que o assunto é o bem e o mal, mas tem especialmente nas leis relativas ao comportamento da criatura. E a Gênese, que também aborda em vários momentos, nós temos no capítulo 3º da primeira parte, o subtítulo O Bem e o Mal. Então, é assunto que nós precisamos estudar mesmo, né? Finalizamos a introdução e passamos para o desenvolvimento, fazendo, então, a nossa recordação dos 2 capítulos que já foram dados, desses subtítulos aí. E vamos tratar do bem e do mal após. É preciso fazer essa revisão porque é básica para o bem e o mal. Então vamos lá. Subtítulo 1: Caracteres da lei natural. As leis de Deus são apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. São as leis físicas e as leis morais. Vamos ver como é que elas se adequam. Adequações físicas. Nós estamos vendo a imagem, tem mundo, está no Evangelho, capítulo 3º, tem mundo onde os encarnados nesse mundo não ficam presos na superfície. Esse é um dos exemplos, são outros muitos. E adequações morais. Adequações morais nós vemos. Nessa
roda em que estão os 10 mandamentos de Moisés incluídos em várias das leis divinas que Kardec elaborou a terceira parte do Livro dos Espíritos, nós temos uma adequação quanto ao grau de progresso da humanidade. O progresso intelectual, elas estão no aspecto filosófico, não mais naquele aspecto do pode e não pode, do mundo primitivo do tempo de Moisés. Adequações. A lei natural é a lei de Deus. É a única que traz a felicidade. Todos a compreenderão e a praticarão. Está escrita na nossa consciência. Foi esquecida, mas foi parcialmente revelada pelos profetas. Jesus revelou a lei de Deus com divina pureza. Ele é o nosso modelo de perfeição. A lei de Deus está no livro da natureza, escrita por toda parte e em todos os tempos. Nós temos até feito um esforço aí com essa cartilha da natureza para enxergar isso. Né? Essa cartilha mostra a vida, a nossa vida na Terra, né? Como se fosse uma fazenda, para enxergar a lei de Deus atrás de cada circunstância da nossa vida. Terminamos a revisão, entramos no assunto. O bem e o mal. Olha, para vocês entenderem bem, isso aí não é nem a pergunta, nem a resposta que está no Livro dos Espíritos. É uma frase, uma proposta, para que a gente converse sobre a pergunta e a resposta, para não ficar lendo a pergunta e a resposta, que são muito completas e não levariam a mais facilidade para examinarmos os nossos próprios conhecimentos sobre o assunto. Eu vou ver, por exemplo, os conhecimentos da Eli com relação ao assunto, com essa questão, a definição de moral dada pelos espíritos. Quer que eu comente? Qual foi a definição? Amigo, muito amigo. Moral é o cumprimento das leis, né? Das leis divinas. Muito bem. Está ligado exatamente às regras relativas ao cumprimento das leis divinas. Das leis divinas. Não é? É o proceder conforme as leis divinas. Muito bem. Herculano Pires, na sua tradução do Livro dos Espíritos, aí nesses pontos, ele fala para não confundir moral com costume, porque é um erro que tem sido cometido por alguns filósofos, disse ele. O que são os costumes? O que é lícito ou ilícito, certo ou errado, permitido ou proibido, variável no tempo em cada povo. E são as normas que o povo aceita, que viram leis variáveis pelas autoridades ou por aqueles que mandam no povo. Mas são leis variáveis. Então, nós estamos com os costumes em leis variáveis. E, com relação à distinção entre o bem e o mal, nós temos que usar as leis invariáveis, que são as leis de quem? De Deus. As leis divinas, meus irmãos. Essa é a diferença entre moral e costumes, as leis dos homens e as leis de Deus. A faculdade oferecida por Deus ao homem para distinguir o bem do mal. Decifra essa imagem.
A faculdade de perceber as leis divinas, que está na consciência do homem, foi gravada na consciência. Muito bem. A inteligência. A faculdade é a inteligência. Mas para distinguir o bem do mal, é preciso que a pessoa reconheça a existência de Deus. Porque tem muita gente muito inteligente que não consegue reconhecer e distinguir o bem do mal. Fazem até o mal com muita profundidade, com a sua inteligência, que é uma inteligência ampliada. Tá certo? Certo. Compreendeu bem? Compreendi. Está certa a minha explicação? Corretíssima. Bom. A regra contra os enganos de avaliação entre o bem e o mal nas nossas relações com você. Veja o que é isso. Fazer o que é. Recomendou. É. O que foi que ele recomendou? É aquela avaliação simples. Você gostaria que fizessem com você? Tudo que fizer com o próximo, avaliar. Avalie. Então, antes de fazer, de preferência, vou fazer isso, eu gostaria que você fizesse isso comigo? Exato. Então, não faça, né? São regras simplérrimas, mas de profundidade, meus irmãos, que não tem filosofia que, por mais profunda que seja, possa superar. Não é? É Jesus falando ao nosso coração e à nossa inteligência. A regra para a prevenção do mal em si mesmo. Mata essa charada. Prato, o alimento. A regra para a prevenção do mal é se você procurar alimentos que tornem o seu espírito mais propenso ao bem. Alimento de bons pensamentos. Você tem razão. De bons livros, de boas ideias. Você foi longe, mas os espíritos foram mais perto. Eles disseram o seguinte: quer saber a regra para a prevenção do mal em si mesmo? Comeu demais, o que acontece? Passa mal. Passa mal. É a lei de Deus, é a lei de Deus te dando o retorno da conveniência, da obediência à lei divina, né? Da compatibilidade do que fazer nas quantidades, nos usos e costumes da vida. É um exemplo apenas, né, de outros mais profundos. A viabilidade de Deus ter criado a humanidade em melhores condições morais, impedindo o mal desde o princípio. Muito bem. Será que Deus criou o homem e botou duas setas, o bem para um lado, o mal para o outro, Eli? Não. Deus criou o homem para o bem. Para o bem. Deus criou o homem com todas as indicações, inclusive gravado na sua consciência, tudo que ele precisava saber para saber o que é o bem. Interessante observar que nem criou o homem como o homem. Criou o espírito. Simples e ignorante. Questão 115 do Livro dos Espíritos. E só deu a ele informação dentro da sua consciência do bem. Do bem. Porque colocou ali as suas leis. Não é? Mas, infelizmente, nós ouvimos o convite de outras almas voltadas para o mal e foram nos desviando ao longo do tempo. E hoje nós estamos retornando ao caminho do bem, segundo a linguagem dos bons espíritos. Nos rebelamos, né? Exatamente. A Deus, contra Deus.
A possibilidade da prática da igualdade ser dificultada pelas diferentes posições sociais. Aí nós temos que distinguir posições de condições. Vocês estão vendo nessas imagens das crianças diferentes condições sociais, decorrentes de diferentes posições sociais. As diferentes posições sociais são necessárias ao progresso, mas as diferentes condições onde existe miséria são da crueldade humana. Não é coisa de Deus. Posição social é necessária, tem que ter professor, tem que ter cientista, tem que ter médico, tem que ter engenheiros, tem que ter, enfim, trabalhadores da construção civil, operários da limpeza, operários, etc. Tem que ter tudo isso, mas não tem que ter miséria. A miséria é decorrente disso aí, da falta da solidariedade, da fraternidade, do reconhecimento do amor, né? Da distribuição do que sobra para uns e levar a quem está faltando. A possibilidade de variar o grau da responsabilidade na prática do bem e do mal. Por essas duas caras aí, você acha que o grau da responsabilidade, nesse caso, é variável? É, Muito bem. pelo conhecimento que cada um tenha. São dois sujeitos bem simpáticos, né? Aquele dali da esquerda, nem tanto. Bem simpáticos. Mas a questão é mais ampla. Vamos lá para outra. O grau da culpabilidade do selvagem ao nutrir-se da carne humana. Interessante que os espíritos deram na resposta a questão colocada da seguinte forma: será que ele sabe o que faz? Ele é responsável quando ele sabe o que faz, não é? Exato. Então, é sim muito variável, não é? A questão da culpabilidade, ela depende da consciência desperta para aquilo que se está fazendo. Veja a profundidade do assunto. O grau de infração à lei de Deus aplicado à necessidade de destruir até o semelhante. Destruir é matar. Então você vê, entra aí nesse contexto tudo o que já falamos dessas questões que estamos vendo. O grau da responsabilidade continua variável. Por exemplo, o caso de guerra. Exatamente. E a questão do sei o que faço também varia. Olha, meus irmãos, isso é de uma importância fundamental. É assunto para o João Ramos, a minha genra, né? Para Nora. A minha nora, que são da área jurídica, né? Desenvolverem, porque essa questão de ser variável o grau de responsabilidade dentro do Espiritismo, sendo que as leis de Deus são invariáveis, tornam este assunto de uma maravilhosa complexidade, atuando na nossa mente, nas questões do julgamento, nas questões das decisões quanto ao grau de responsabilidade das pessoas quando agem de uma ou de outra forma. A nossa análise do mundo muda completamente. Olha, e é no Espiritismo que a gente encontra essa variabilidade dentro da invariabilidade das leis. A culpabilidade pelo mal a que se tenha dado lugar
por obediência à posição que foi colocado. Bem, a própria questão, ela leva a nos a compreensão de que existe aí uma solidariedade, né? De quem está colocando e quem foi colocado. Portanto, existe culpabilidade, sim, dos dois lados, não é? Porque fazer o mal depende daqueles fatores anteriores que nós vimos nas questões que repassamos recentemente, mas tanto quem faz como quem manda fazer tem, sim, responsabilidade e culpabilidade com graus de variação. É ou não é? É, Concorda. a culpabilidade daquele que se aproveita do mal praticado por outrem. É a mesma Sem história. dúvida. É a mesma história. Não é? Não muda nada e é culpado, sim. E quanto? Usando o mal que o outro fez. Qual é o grau de benefício. responsabilidade? Depende, né, de eu sei o que estou fazendo, etc. né? Olha, esse assunto é de uma amplitude realmente fantástica. A culpabilidade de apenas desejar fazer o mal. É o desejo, está subindo do coração para o cérebro. Então, ele está desejando. Se ele não faz o mal, mostra que ele é inferior. É o nosso caso. A gente ainda tem desejo do mal, mas não fazemos o mal muitas vezes. Contemos este desejo do mal. Isso é um começo de progresso. É o começo de progresso desenvolvido lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Mas quando fazemos o mal, pronto, projetamos imagens, projetamos forças, fluidos, energias na direção do mal, aonde queremos concentrar. Portanto, é uma culpa muito maior. Não é? Está tudo relacionado. Impressionante, meus irmãos, a amplitude desse assunto. A possibilidade de agradar a Deus por apenas não se fazer o mal. Ficou apagado. Não faz o mal, não faz o bem. Tem culpa. Mas agrada a Deus? Não. Tem culpa, porque todo bem que ele deixou de fazer é responsabilidade dele. Nós temos que trabalhar no bem, dia e noite, meus irmãos. A possibilidade de alguém não poder fazer o bem. Interessante que os espíritos aí fizeram uma distinção entre ser caridoso e ser útil. Muita gente pensa que fazer o bem é ser caridoso. Eles disseram que não é só isso, não. Na verdade, é ser útil. E ser útil todo mundo pode ser. Porque todos podemos fazer alguma coisa em benefício De alguém. de alguém com o qual estejamos convivendo. Mas, sem dúvida, a caridade Ainda é algo mais, além. algo mais. O motivo de se estar colocado no meio de muitos vícios e crimes. A possibilidade de resistência ao arrastamento do mal quando se está mergulhado numa atmosfera de vício. Interessante essa seta aí ligando os dois. É porque os espíritos colocaram que há uma reciprocidade. O meio influencia o espírito, mas o espírito domina o meio. Domina e influencia o meio. Exato. Pode ser que alguém seja colocado nesses meios para influenciar esses meios,
como uma missão, como um trabalho que ele aceitou no mundo espiritual para fazer na sociedade. Interessante que a gente vê muitas mensagens e notícias no noticiário, né, sobre isso. Criaturas que estão lá nesse meio fazendo coisas maravilhosas, mudando aquele ambiente, né? E outros apenas para resistir, porque eles precisam daquele teste por causa do seu passado espiritual. Precisam passar por aquela aflição, por aquela atmosfera de vício. Então, vocês vejam que é um contexto também muito complexo e maravilhoso. A imagem é essa. A variação do mérito do bem. Os espíritos colocaram a lição de Jesus, essa lição maravilhosa do Evangelho. E o que ela ensina ali? Ali é a velhinha a viúva, né, que coloca sua última moedinha no gasofilácio. Ele faz a observação da importância disso, que ela não estava botando uma moeda qualquer, mas era a última do seu sustento. Ela não tinha mais nada para doar. Interessantíssimo. Então, a variação do mérito do bem está conectada ao sacrifício. Nós geralmente não fazemos sacrifício relativamente grande nenhum quando fazemos o bem, porque nós temos coisas que sobram. Mas essa velhinha, que nos sobram. Essa velhinha estava dando daquilo que lhe faltaria para o próprio sustento. E eu acho muito interessante nessa lição, meus irmãos, que ela não estava dando para um pobre. Pobre era ela. Ela estava dando para o templo de Jerusalém, onde se concentrava muita riqueza. Mas por que ela estava dando? Porque o seu coração estava ligado à ideia, né? A ideia de Deus. De Deus. É como se ela estivesse oferecendo a Deus tudo o que ela possuía. E assim nós, miseráveis de amor, podemos oferecer também a Deus ações generosas. E essas ações correspondem àquilo que nós não temos, né? Que é o pouco que temos, como essa viúva. Não é? E todos nós podemos fazer, então, nesse espírito de pensamento, doações pequenas, quando nos dedicamos à solidariedade real, ao amor, com pequenos ou grandes sacrifícios, não materiais, mas morais, espirituais, para aquele que necessita. É ou não é? Correto. Muito bem, assim nosso desenvolvimento chegou ao fim, vamos agora à nossa conclusão. Olha, todas as obras básicas falam do bem e do mal e dão ensinamentos diferentes e profundos e necessários, que nós precisamos estudar o bem e o mal. E aí está a possibilidade da nossa felicidade futura. E se você não entendeu nada do que eu falei até agora, veja essa reflexão feita no livro O Céu e o Inferno, capítulo 8, da primeira parte, parágrafo 12. Eis a lei da vossa conduta. Tudo que lhe for conforme é o bem. Tudo que lhe for contrário é o mal. É a lei, é o Evangelho, segundo o Espiritismo, explicado. Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. O que está aí é o bem. O que é contrário é o mal. Meus irmãos, era isso, e só isso. E nós agora
vamos voltar ao nosso trabalho, porque agora vamos iniciar o tratamento espiritual da noite.